elas atraírem os homens, né? Esse mais ou Sim. menos é o contexto da Ars Amatória do Ovídio, né? Depois nós temos um outro texto, que é o texto do André Capellanos, né? Que ele tem uma posição da mesma época que o Chrétien de Troyes, que é quem vai escrever o Lancelot, né? Que é considerado o romance que melhor compõe a questão do amor cortês. Ele é da mesma época que o Chrétien de Troyes, que é quem escreveu o Lancelot, o Cavaleiro da Charrete, ou da Carreta, como fizeram a tradução, né? E a mulher que incentivou tanto um ao outro a escrever foi Marie de la Champagne, né? Que era uma senhora daquela época, digamos assim, muito importante, etc. O nosso Chrétien era, possivelmente, como Capelanos, um clérigo, pela construção que eles faziam, né, de textos, inclusive em latim. Isso, então, entende-se que todos dois, o Capelano já tinha esse nome de capelano, referente a capelão, e o Chrétien de Troyes, que o Lancelot original, ele é escrito como poesia, em versos, ele não é um texto em prosa. Posteriormente, ele vai ser um texto em prosa, mas inicialmente ele é um texto em poesia. E depois tem um outro do meio de caminho aí, que é o Gaston Paris, né, que é o Bruno Gaston Paris. O Bruno, que é francês, né, foi ele quem introduziu essa palavra amor cortês, porque, na verdade, o amor cortês não era exatamente, era, traduzindo, a verdadeiro amor, fino amor, né? O Gaston Paris é que colocou, que deu esse, que batizou com amor cortês, né? Isso em 19, em 1839, né? Era francês também ele, né? Ele coloca, né? Eu vou apenas colocar uma citação dele, porque ele foi um estudioso disso, né? Ele durou de 1839 a 1903, né? Então ele vai dizer assim: o amante idealizador, né, aceita a independência da sua senhora e tenta fazer de si próprio merecedor dela, agindo de forma corajosa e honrada e fazendo qualquer coisa que ela deseje. A satisfação sexual, diz Paris, pode não ser um objetivo ou mesmo resultado final, mas o amor não era inteiramente platônico e visto era baseado na atração sexual. Isso já começa com uma questão que você ouve falar, né, de amor cortês como amor platônico, mas todos esses autores aqui que eu cito, né, porque eles têm texto sobre isso, né, tanto o Duby, como o Pastoriot, como o nosso amigo, como é que é o nome dele? Estou me esquecendo. Ah, o Jacques Le Goff, o Duby já citei, e o Fleury também, me lembrei do Fleury. Todos eles comentam, né, que o amor cortês fundamentalmente era um amor adúltero. Aí vocês vão dizer: "Ah, mas como é que é isso?" Bom, é porque era mais ou menos assim, se vocês pensarem, né, o amor cortês é algo que aparece no século XII, indo até o XIII, né. Se vocês imaginarem que o casamento naquela época era um casamento não baseado em amor, mas baseado em organizações, essa família com aquela, esse pode, aquele, se fazia uma composição. E havia também, assim, para logo colocar a questão, a igreja, ela condenava um sexo muito ardente para a procriação, né? Então eu tenho aqui, por incrível que pareça, que era muito, da época, né, o que se chamava as considerações de São Jerônimo para o casamento. Dizia ele:
para com a mulher de outrem, todo amor é infame. Quer dizer, outra mulher, né? Aí não é a mulher do sujeito. Para com a sua, agora anotem, todo amor deve ser comedido. É adúltero aquele que ama com demasiado ardor a própria esposa. Então, o casamento normalmente não era colocado nessas posições que hoje a gente coloca, um amante, um amado, era uma organização. Agora, a mulher era um objeto de posse, de troca, ela não apitava em nada, absolutamente nada, em matéria de decisões sobre o casamento dela, né? Como se diz, o corpo da mulher era propriedade do pai e passaria a ser propriedade do marido, que poderia utilizá-lo da forma que quisesse. Então, essa Daí aqui até falar minha mulher, posse, né? é o Até possessivo. hoje, minha Até mulher. hoje é. Vocês vão ver que tem muitas coisas do século XII que eles aparecem até no século XIX. Até vou mostrar com Freud e Machado de Assis. Vou até aproveitar, porque já peguei a carona nos dois, né? Vocês vão ver. Por quê? Essa situação do, do amor, né? Inclusive, tem uma colocação muito boa que eu peguei aqui no Jean Fleury, que ele diz assim, né? Vou até citar a passagem dele. A sociedade das cortes prestava-se bem ao nascimento desse amor cortês, cantado pelos trovadores a partir do início do século XII. Vou fazer uma observação também. Eu li em um dos autores, né, que diz uma coisa que não é possível, que eles vão dizer que o amor cortês não existia, foi criado pelos trovadores. Mas isso não é possível, porque tanto o Freud, né, como Machado de Assis, e depois até o meu querido amigo e da Sandra também, Vital Brasil, nos mostra o seguinte, né? E o Mikhail Bakhtin. Se nós pegarmos o texto, né, que o mais claro assim é o do Mikhail Bakhtin, que ele diz que um herói, o autor não pode criar, ele só pode colher na história o herói. Ele pode colocar mais para cá, mais para lá, mas ele não fabrica um herói, porque, como diz o Mikhail Bakhtin, seria uma coisa totalmente não aceita, não iria funcionar, né? E vocês se lembram que o Freud vai dizer a mesma coisa nos escritores criativos e devaneio, que o herói é colhido na história, né? A mesma coisa vai dizer o Horácio Vital Brasil quando fala, a Sandra deve se lembrar bem, em matrizes da subjetividade e em personagens permanentes. São aqueles aos quais sempre voltamos, né? Então, se você vê, né, pega um exemplo. Ninguém inventou um Dom Juan. Ele foi colhido no grupo, na sociedade, foi colhido no mundo dos homens. Ele não foi inventado, né? Ele foi apreendido e aí se discursa sobre ele, né? Não existe esse autor que pode ser criador, né, de um herói. Ele só pode apreendê-lo na cultura e aí montar, de alguma forma, o enredo lá que ele quer discutir. Então, essa história de que Mas aí eu penso um pouco, Oi. querendo, né, divergir um pouco. A Macabeia não é uma heroína da Clarice? Sim, mas ele tem que ter colhido, aliás, a Clarice, né, que tem que ter colhido ela na história, na sociedade. Ela não pode ter inventado isso sem ter nenhum apoio, né, Ah, na cultura, né? tá, Ela tá, pode puxar para lá ou para cá, mas ele está na cultura, né? A mesma tá. coisa, qualquer herói. Agora, eu estou dizendo, isso é a posição. O Freud mesmo diz isso, né? Se você vê escritores criativos e devaneio, ele vai dizer isso. Se tiver Gradiva, ele vai dizer isso, né? Você colhe o Tá, escritor colhe, né? tá. O herói, né?
Então, essa situação aqui do amor cortês, né? Ele vai dizer, eu estava lendo até o Fleury, né? Ele vai dizer que se criou um amor que valorizava o sentimento, porque isso já devia existir. Porque, obviamente, e usando também outra expressão que é do Horas Vital Brasil, e que eu repito muitas vezes, né? Você não aprimora o homem, o que você aprimora é máquina, né? Então, o homem é o mesmo de sempre, só que tem que com apresentações, nuances diferentes. Então, essas situações, né? De ou botou homem e mulher junto, mesmo que o casamento tivesse aquela desqualificação toda da mulher, aquele poder todo do homem, haviam homens e mulheres que se apaixonavam, independente da posição. Então, obviamente, podiam ficar travados até por impedimentos, né, da cultura deles. Mas ele vai dizer que no amor cortês começa uma entrada de um amor-sentimento, quer dizer, começa a se valorizar e existiu o amor-sentimento. Isso vai dar margem à criação, né, dessas situações que aí sim elas são adulterinas. Por quê? O, evidentemente, o amante ele está em posição inferior à mulher. Quer dizer, vamos pegar Guinevere. Guinevere é mulher do rei. Lancelot começa a se apaixonar por ela. Agora, essa paixão ele tem que levar para ela, ela tem que perceber. Então, ele começa com as homenagens, com as tarefas, a fazer tudo para impressionar a candidata ao coração dele. Só que tem que, dentro desse contexto de casamento da época, essas mulheres também acabavam se apaixonando por esse homem que desejava elas dessa posição inferior, porque um era rei e o outro era cavaleiro, né? Era uma posição diferente. O rei podia ser cavaleiro, ele também, mas havia uma hierarquia aí. Então, nessa hierarquia, ele, obviamente, tinha que mostrar serviço, né? Enaltecer a dama. E a dama começava a retribuir. E naquela época havia a seguinte questão, né? Existiam até recomendações sobre como tratar esses amores, né? Esses amores eram amores, como se diz, arriscadíssimos, porque a mulher, como propriedade de um outro, e como não tendo poder nenhum decisório, o que acontecia? Se ela fosse pega no adultério, podiam fazer com ela o que quisesse, né? Então, o perigo também, como diz aqui os nossos historiadores, o perigo também incentivava mais essa fantasia amorosa. E havia a questão do chamado comedimento, né? A mulher, aí você pode dizer que isso vale até hoje. Se uma moça, como se diria na gíria assim, machista, dá de primeira, não fica bem, né? Tem que fazer um certo jogo, né? Não pode ser assim de saída. Então, a mesma coisa era lá, eles fazem recomendações. Começar beijando, depois abraça. Transar já tem que estar lá no final. Não pode começar já indo direto para o fim. Então, é uma situação que tinha uma série de regras também recomendando como você vivia nesse grupo. Como eu disse, vários que não leem esses livros, né, eles imaginam que o amor cortês não tinha sexo. Aí vejam só, eu depois vou ler aqui. O melhor exemplo do amor cortês, que é considerada a obra mais característica do amor cortês, é Lancelot, né? E ele é o cavaleiro da carreta, porque no romance, que eu recomendo que vocês leiam, que é até bastante interessante, porque no romance você levava numa carreta era um cara infame, um cara que tinha matado, que tinha feito um monte de coisas indevidas, então ele ia para um suplício, ia ser espancado, ia ser enforcado, não interessa o quê, ele tinha que ir na carreta, e o pessoal apedrejava, xingava e tal. E Guinevere
ela é raptada por Meleagante, né, que era um rival lá do Arthur, mas o Arthur não deu muita bola, ele não foi lá para salvar ela, não. Lancelot é que vai para salvar ela, né? Que vai nessa tarefa de tirar Guinevere lá das mãos do lá que a raptou com outros lá do grupo deles, né? Dos bretões lá. Aí o que aconteceu? É, nessa história, ele está procurando onde é que foi parar Guinevere. Aí ele pergunta a um anão onde é que estaria. Aí o anão diz que ele tem que andar na carreta, que aí ele vai saber onde é que está. Aí ele fica na dúvida como é que vai entrar, porque entrar na carreta vai ser uma coisa horrível. Aí ele diz que, em relação ao amor por Guinevere, ele vai na carreta. Aí vai na carreta, um monte de opróbios e coisa, escolhemos com ele, tudo que é jeito, mas ele vai cumprir uma série de tarefas. Essa é uma delas e é mais conhecida porque tem esse nome Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, né? E tem todas as peripécias e tal. Agora, é interessante, como eu disse, então, quando Chrétien de Troyes escreveu Lancelot, tem a parte da transa. Eu vou até botar aqui. E tem até um comentário que os escritores da época, eu vou até apontar isso para vocês aqui, o escritor da época, ele comentava que a coisa estava tão picante, ou ia ser um pouco mais chocante, excitante, que ele diz que ele não pode nem falar tudo sobre aquilo. Ele mesmo faz uma certa autocensura sobre esse tema. Então, o Cavaleiro da Carreta, né, o Lancelot, é o exemplo mais vivo, que é o mais conhecido, né, que é de Chrétien de Troyes, que é de 1100, quer ver qual é? Eu vou dizer até aqui, 1135, século XII, né? Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, né? Como eu disse, Chrétien de Troyes era um clérigo, possivelmente para poder escrever com essa com essa verve toda, e porque se escrevia também em latim, né? Há uma contraposição também que se faz à questão, né, da igreja, que o amor cortês veio também para confrontar um pouco a igreja, porque a igreja criticava a questão dos orgasmos, das folias maiores nas relações e tal. Ela queria comedimento, ela queria situações de, assim, de interesses mais pela maternidade do que pelo prazer. Tanto que o sexo do casal, se fosse para procriação, ele devia ser feito de forma respeitosa, né? Agora você imagina, você vai transar, bom, respeitosa. E o amor cortês veio, né, nessa vertente desse amor mais inflado, desse amor mais prazeroso. E, para isso, ele só podia ser fora do casamento, porque o casamento era, vamos dizer, a igreja impedia essas excitações de maior monta. Então, como se dizia, né? Dizia a igreja, até anotei aqui, a igreja dizia que o amor causava o adultério. O amor punha em perigo o sacramento do matrimônio. O amor compromete a salvação das almas. E o amor é preciso usá-lo com prudência e moderação. Bom, isso não animava o marido e a mulher, mas quando arrumava um terceiro fora, né, a coisa ficava interessante. Agora, vocês vão ver como é que isso aqui. Nós estamos Chrétien de Troyes no século XII, né? Agora, vamos só pensar o seguinte: vejam só, o que escreveu, né, Machado de Assis, não, primeiro Freud. Freud, em 1910. O que escreveu Freud em 1910? Sobre uma escolha especial de objetos dos homens, né, no amor. O Machado vai também, naquele Confissões de uma Viúva Moça, colocar a mesma questão que o Freud coloca, que é o tal do terceiro prejudicado. Porque vocês se lembram do Freud,
né, que vai dizer que um homem, né, se interessa por uma mulher, ele tem toda a explicação para isso, vou só citar aqui assim, né, toda a questão daquela mulher, né, é uma questão de quê? De se apaixonar por um outro homem. Mas esse homem que se candidatou a ela, né, ele só tem interesse nela enquanto ela está com o marido. Se ela deixar o marido, ele perde o interesse, que o Freud vai usar essa expressão. É necessário, para que ele tenha prazer, interesse, que exista um terceiro prejudicado. E vocês concordam que no amor cortês, em tese, tem o terceiro prejudicado. Se nós pegarmos Guinevere, né? O terceiro prejudicado é o rei Arthur, que também não dava nenhuma bola para ela, segundo consta a epopeia lá dessa época, né? E se vocês se lembrarem também, né, que alguns anos antes, né, Machado de Assis, e, se não me engano, 1845, se não me engano, né? Não, mais um pouco, né? Daqui a pouco eu me lembro. 1865. Em 1865, Machado de Assis escreveu Confissões de uma Viúva Moça. E Confissões de uma Viúva Moça, veja só, né? O escritor colhe na cultura. Ele não inventou isso, ele colheu na cultura. O que acontece em Confissões da Viúva Moça, né? A Eugênia conta para a amiga que tinha um camarada que começou a seduzir ela, cercava ela no teatro, papapó, e dizia cartas, que estava apaixonado por ela, louco por ela, nem mais comia por ela, não sei o quê, papapó. E ela ali, linha dura e tal, mas foi cedendo e ele dando pressão, ela aí começa a ter um romance com ele. Ele consegue finalmente o objeto, né, amoroso dele, ela. Muito bem. O marido dela fica doente e morre. Bom, Eugênia fica, agora vou entrar no melhor dos mundos. Não. O rapaz, né, vai dizer para ela, através de uma carta, que ele vai para a Bahia. Vai viver a vida dele na Bahia, não vai mais ficar com ela. É exatamente esse o quadro que o Freud apresentou, né? Ela valia enquanto tinha o terceiro. Sem o terceiro, perdeu ele o interesse. E ele mesmo diz que na carta, né, que não está mais interessado nela. Mas enquanto tinha um marido, que era o Freud chamado do terceiro prejudicado, ele estava, vamos dizer assim, interessadíssimo nela. O conto é grande, é quase uma novela, né? E tem todas essas questões da paixão do camarada, tudo, essa coisa toda, e depois, quando o marido morre, ele se desinteressa, né? Isso, né? Há pouco tempo eu vi uma entrevista de um francês, né? E ele falou, né? E ele falou que o Freud tinha também falado de amor cortês, e ele citou, né, no Freud essa questão do terceiro prejudicado, que é claramente o que existe no texto do amor cortês, né? O amor cortês tem duas Posso fazer situações. uma pergunta Oi, não sobre isso? entendi. Posso fazer uma pergunta sobre Claro isso? que pode, você pode fazer o que quiser, pode até falar quanto, meia hora aí que eu aceito. Não, só porque como estaria ligado esse amor cortês a esse terceiro prejudicado? Porque o amor cortês, como diz o Fleury, essa turma toda aqui, Duby, etc., o amor cortês é sempre um amor adúltero, Hum. né? É um amor sempre de uma mulher que está impedida, porque ele tem uma posição Então, inferior a ela, quando esse né? terceiro cai, esse amor não vale mais nada, né? Ele Bom, fica. esse foi o exemplo que deu o Machado de Assis e que assegurou o Freud. O Machado de Assis disse, né, 45 anos antes do Freud. Mas você vê que os dois, isso é que é importante da cultura, os dois tiraram isso da cultura.
né? Eu vou trabalhar, Luiz, Tristão e Isolda, Tristão né? e Isolda é dessa época também, mas eles têm uma situação um pouquinho diferente, né? Mas também está nessa linha do amor cortês. Tem a Sim, questão, né? Tem a questão sempre do filtro, né? O filtro do amor, aquele negócio deles, né? exatamente. O deles é mais É a dramático a mulher do questão. rei, né? A mulher do rei, é ele É do com rei, a mulher do Isolda. rei. Lancelote também era assim, com a mulher do rei, né? É. Então, é muito interessante essa história, porque você vai pegar lá em 1100, eles estão falando disso, mas você hoje pode falar disso, né? Sim, está aqui hoje. Aí vem a história, né? Você colhe na história, na cultura, você colhe esses heróis, né? E vocês vão ver aqui nos textos, claro que você não viram os textos, mas os textos eles falam assim, porque o amor, como se fosse o amor, quase como se fosse um personagem. Aí eles colocam o amor com A maiúsculo. Mas o amor irrompeu. Aí o amor é quase como se fosse um outro ser que rompe, né? Aí eles botam o amor e rompeu, o amor com letra maiúscula, né? E a coisa é muito interessante. E como se diz assim, essas questões também não havia essa questão do interesse sexual, era só admiração, não, totalmente equivocado. Até o pessoal da França Meridional, eles não eram tão categóricos como eram os do norte. Tanto que se diz, né, que os textos do pessoal do norte, eles são, né, eles colocam assim, o gozo é carnal, né? Uhum. É para transar, não é essa, por isso que eu digo, não é essa história que fica aí um pouco falando, como se o amor cortês fosse amor platônico. Não. O amor cortês é um amor não platônico e é um amor adúltero, né? Mas Ainda Sim. há controvérsia. Sim, claro que há controvérsia. Eu estou me baseando, eu estou, eu vou Eu fazer uma. faço coro, mas eu não vou É, soltar tudo meu, porque depois. é porque Mas eu assim, concordo com você, porque eu vou trabalhar o Rougemont, que fala é, exatamente disso. é, porque A paixão como sendo o mito da paixão, como é uma boa sendo ideia. o Não, adulto. pode-se discutir isso, não tem a menor dúvida. O que eu estou só dizendo é que eu até vim acompanhado, né, desses grandes medievalistas, né, do Legoff, do Duby, do Jean, né, e do Pastor Riot, que até é o mais velho deles, né, que Dom Quixote, né, também entra nessa vertente, mas aí com um outro lado, né? Com aquela que a Sandra gosta, com aquela senhora que ele vê de um jeito, mas a senhora é de outro, né? Mas aquela senhora ali não tem o terceiro prejudicado, enquanto no Mas Lancelot. existem casos que não têm o terceiro prejudicado. É porque eu fui chamada para réplica, mas você está na tua vez. Uhum. O, 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 o que tem é que a dama, né, segundo os nossos autores aqui franceses, a dama é sempre casada, né? Porque se a dama não for casada, ela aí que não tem direito a nada, porque ela é uma insignificância absoluta. Então ela não vai nem ser desejada, porque ela não vai ter espaço nenhum na corte onde lá eu for, né? Então é assim, a dama do amor cortês é sempre casada, né? E apenas para ficar assim mais interessante, né? Eu vou colocar aqui para apimentar um pouco o que diz Chrétien de Troyes sobre o texto de Lancelot com Guinevere. Então, Lancelot está falando com Guinevere. Ele vai dizer que ele vai no quarto de Guinevere. Guinevere diz que não pode ir porque o senescal
ele está ferido, teve problemas e está lá, vamos dizer assim, convalescendo no quarto dele, né, no quarto dela. Então diz assim: "Não poderíamos estar juntos, porque no meu quarto está Queu, o senescal, tratando-se de ferimentos por todo o corpo. Também não penseis em entrar pela porta, que está muito bem fechada e ainda mais bem vigiada. Tomai cuidado para que nenhum espião vos veja chegar." Veja a senhora casada arrumando um jeito de Lancelot entrar no quarto dela. Lancelot: "Senhora, se depender de mim, nenhum espião que possa ter maus pensamentos e proferir palavras de maledicência me verá." Assim, marcam o encontro e separam-se felizes. Quando Lancelot sai do quarto, sente-se tão feliz que nem se lembra dos tormentos sofridos. Mas a noite lhe parece demorar muito a chegar. O dia, que o deixou muito impaciente, durou mais para ele do que um ano inteiro. Como o amante iria depressa ao encontro se caísse a noite. Enfim, no seu combate contra o dia, ele alcança a vitória, envolvendo-o com sua espessa treva que lança sobre ele como uma capa. Ao ver morrer o dia, Lancelot mostrou-se muito cansado. Tinha passado muitas noites em claro, precisava de descanso, afirmou. Vós, que talvez já tenhais agido dessa forma, deveis ter compreendido facilmente que ele estava fingindo e pedia que o levassem para dormir apenas para despistar o pessoal da casa. Mas a Uhum. cama não tinha atrativos para ele. Nada o teria obrigado a ceder à tentação do sono. Não teria podido fazê-lo, nem o ousaria. Tampouco desejaria ousá-lo ou poder fazê-lo. Vejam que o autor, né, ele se dirige ao leitor. Né? Isso aqui é o autor se dirigindo ao leitor. Chrétien se dirigindo ao leitor. Pula da cama lépido e ligeiro, não lamenta que o céu tenha perdido a lua e as estrelas, e no solar lâmpadas, lanternas e tochas estejam apagadas. Sempre escutando pelos cantos, avançou sem alertar ninguém. Todos estavam certos de que dormiria a noite inteira em sua cama até o raiar do dia. Sem companheiro para escoltá-lo, apressou-se a tomar o caminho do pomar. Não encontrou ninguém. Por sorte, uma pedação do muro que cercava o pomar tinha desmoronado recentemente. Esgueirando-se nessa brecha, chegou logo pertinho da janela. Ficou ali imóvel e calado, esforçando-se para não tossir nem espirrar. Logo surgiu a rainha, envolta na brancura de uma camisa. Não pusera túnica nem saia, e vestia apenas uma capa curta de escarlata orlada de pele de marmota. Ao ver que a rainha, olhando para ele, encosta a testa nas grossas barras de ferro da grade da janela, dirige-lhe com muita doçura um cumprimento, que ela logo retribui, pois um mesmo desejo os arrastava, dele para ela, dela para ele. Não havia nada de censurável, tudo era apenas gentileza nas palavras que trocavam. Aproximaram-se o bastante para ficarem de mãos dadas, mas não podem ficar juntos e ambos se sentem extremamente desgraçados. Maldita grade de ferro! Mas Lancelot insiste: se a rainha consentir em entrar no quarto dela, as grades não serão obstáculo para ele. Não vedes então, responde-lhe ela, como é difícil dobrá-las? Como resistem ao esforço que fazeis para parti-las? Será inútil agarrá-las e puxá-las com tanta força, não conseguireis arrancá-las. Senhora, não vos preocupeis com isso. Não acredito que o ferro dessas grades possa resistir aos meus esforços. Se vós no mundo podeis impedir-me de chegar ao vosso lado,
Se me derdes vosso consentimento, o caminho estará aberto. Mas se hesitardes na resposta, então as dificuldades serão tais, nada deixará passar. Sim, é esse o meu desejo. Não é a minha vontade que se opõe à vossa vinda. Mas esperai que eu me deite. Podeis, para a vossa desgraça, fazer barulho. Não teríamos nada a ganhar se acontecesse que, ao perturbar o silêncio, acordássemos o senescal, que dorme no meu quarto. Assim é melhor que eu volte para a cama, pois ele não poderia deixar de pensar mal de mim se me visse de pé diante desta janela. Então não fiqueis aí mais tempo, senhora, mas não tenhais o menor temor de que eu possa, por qualquer circunstância, fazer barulho. Acho que essas grades vão ceder com presteza, sem exigir muito trabalho da minha parte, sem que eu desperte ninguém. Ao ouvir isso, a rainha se retira, enquanto ele faz o que pode para tirar as grades. Agarra-as, sacode-as com força e consegue dobrá-las e arrancá-las todas. Mas elas eram tão pontudas e afiadas que lhe cortaram a primeira falange do dedo mínimo e deceparam uma parte do dedo vizinho. Ele não percebeu que o sangue escorria gota a gota, nem sentiu dor alguma, pois estava absorto numa emoção bem diferente. As janelas estavam a boa altura, mas Lancelote galgou-a com presteza. Encontrou Queu mergulhado no sono. Então dirigiu-se para a cama da rainha. Inclina-se diante dela em adoração, pois seu respeito pelas relíquias dos santos não é maior do que tem por ela. Mas a rainha estende-lhe os braços, abraça-o e aperta-o ao encontro do coração, puxando-o para perto de si na cama. Acolhe-o com um fervor sem reservas. Aí é que vem amor com A maiúsculo. Pois amor e seu próprio coração inspiram os gestos. É amor que a leva a recebê-lo tão bem. Mas se ela amou Lancelote com tão grande amor, ela ainda se mostrou mil vezes mais ele ainda se mostrou mil vezes mais apaixonado, pois amor abandonou todos os outros corações para vir transbordar dele. Melhor ainda, foi no seu coração que amor se revigorou a tal ponto que esmoreceu nos outros. Agora os votos de Lancelote foram exaltados, pois a rainha se compraz em sua companhia e suas carícias. Ele a tem nos braços e ela também o abraça. Nesse prazer amoroso, experimentam tanta felicidade que vem dos beijos e de toda a festa dos sentidos, que eles se sentem invadidos por uma alegria prodigiosa. Nunca se ouviu falar de uma maravilha igual. Aí o comentário dele para o leitor. Mas é melhor que eu me cale sobre isso. Toda história deve respeitá-la pelo silêncio. A maior e mais deleitosa das alegrias foi aquela que a nossa história pretende conservar secreta. Veja como ele bota a transa. Lancelote passou toda a noite naquele deleite, mas chegou o dia inimigo da sua alegria, pois ele tem que sair de perto de sua amiga. E parecia um mártir, pois separar-se dela era um suplício. Seu coração insiste em voltar para o lugar em que a rainha ficou. Ele não tem forças para consolar, ela não tem forças para consolá-lo. Aquele coração está muito enfeitiçado para consentir em abandonar a rainha. O corpo vai, mas o coração permanece. Lancelote volta diretamente para a janela, mas deixou atrás de si bastantes marcas do seu corpo de carne, pois os lençóis ficaram manchados de sangue. Partiu com o coração apertado, suspirando. Seus olhos estão cheios de lágrimas. Infelizmente, nada foi combinado para outro encontro. Não pode ser de outra maneira. Lamenta muito ter que sair pela janela por onde entrou tão alegre.
No limiar do quarto, Lancelot virou-se e ajoelhou-se, como se faz diante de um altar. Afastou-se pesaroso, sem encontrar ninguém, e deitou-se nu na cama, sem chamar atenção nem despertar os que dormiam. Bom, eu vou parar por aqui, porque aí depois o Senescal. Bom, mas isso aqui é para mostrar como é que o nosso amigo Christian de Troyes, né, em 1100, montou esse texto e coloca, né, essa questão aqui da transa sexual entre Lancelot e Guinevere, ainda fazendo essa observação, que tem que calar a boca, até, digamos, por uma questão de respeito. Sandra, pode falar, está com a palavra. Boa noite a todos. Luiz Alberto e eu temos concordância em 90% dos assuntos e pequenas discordâncias, mas que já tem décadas. Então, esse tema do amor cortês, nós temos discordância. Porque, com toda a beleza dos textos, Luiz Alberto, faço vênia para a questão da beleza dos textos, mas eu quero falar com a Emília, que tem outra vertente que a gente tem que pensar, que, assim, na minha ótica, seguindo Lacan, né? O amor cortês é uma expressão que aponta aos possíveis efeitos sublimatórios no amor. Então, ela é uma expressão, quer dizer, a falta de um nome melhor, usou-se esse nome que o Luiz Alberto está nos revelando, que não é assim, não é? Mas só que essa expressão significa efeitos sublimatórios do amor. Lembrando aqui a relatividade desse destino pulsional, porque a pessoa que sublima não sublima o tempo todo e nem sublima sempre, não é? É um destino, como o nome indica, que tem algo de evanescente, o ato de cortejar, que é um ritual que que antecede a aproximação amorosa, né? Eu queria lembrar que, porque eu sei que nós temos pouco tempo, tem 2 momentos em Lacan que ele faz uma alusão muito interessante ao amor cortês, e que ele aponta outra forma de vê-lo, Luiz, em relação a essa questão. Uma é no Seminário 7, que ele vai colocar o seguinte, olha só, ele vai usar o significante dama, que eu acho belíssimo. Ele vai dizer que o objeto é cingido, daí vem a erótica do amor cortês. Quer dizer, não é uma coisa que para existir ou não existir, é uma forma, seria uma modalidade. Vamos supor que nenhuma pessoa, nenhuma, pratique o amor cortês, mas existe uma erótica da cortesia no amor, existe uma erótica. Então, a gente tem que se referir a isso. Então, ele fala que a mulher, no envoltório da dama, é deslocada da sua posição de objeto, entendeu? Ela sai daquela posição do objeto para ficar numa posição que é a representação da coisa. O Seminário 7, Lacan está tratando da coisa, né, das Jing. Então, ele eleva a mulher ao significante dama, desloca, o que seria a estratégia da sublimação, faz com que essa mulher, essa dama, seja, então, significada como um ideal inatingível. Então, essa é a ideia, uma ideia assim, muito abstrata, não é uma ideia histórica, factual, é uma ideia abstrata da expressão amor cortês. Mas, no fim da história, para concluir, Lacan faz uma observação no Seminário 20. Você está ouvindo, Luiz? Eu estou ouvindo, sim. Tá. Ele vai fazer uma observação no Seminário 20, que ele vai dizer o seguinte: como não existe a relação sexual, como não existe possibilidade de encaixe entre o homem e a mulher, ou entre os gêneros, entre os sexos, será que a gente não deveria cogitar alguma possibilidade de amor cortês? E aqui eu vou citar aqui, ó. O amor cortês é uma forma inteiramente refinada de suprir a ausência de relação sexual, fingindo que somos nós que lhe impomos obstáculos. Quer dizer, seria vamos dizer assim, um recurso, um artifício, a utilização do amor cortês de uma forma como um artifício
porque já que no negócio não encaixa mesmo, já que gera uma infinidade de distúrbios, e inclusive que nós chamamos transtornos do amor, não é? Praticar um amor cortês ou seguir a erótica do amor cortês poderia ser uma forma muito refinada de pensar esse componente na atividade amorosa. É mais uma versão aí para a gente pensar, né? Para a gente levar em conta, porque ele pega a questão do seminário 7 e vai pegar no 20, quando ele já está percebendo essa impossibilidade da relação sexual. Então, a diferença seriam duas possibilidades de erotismo: a erótica do amor cortês ou a erótica trágica, porque se não cair numa, cai na outra, entendeu? Não sei, é uma ideia, vocês tá colocado o debate aí, são formas de ver. Márcia, pode colocar. Márcia? Mas acho que tem a Miriam antes, né? Ela Eu levantou não a mão. vi aqui. Então Ah, vamos Não, ouvi-la. eu só ia fazer o comentário de como eu queria ouvir um pouco vocês, né? Porque é o amor que é cantado, né? Tem a Dos prosa. trovadores, né? Pois de pensar um pouco também por esse viés, né? Como que fica nessa idealização, né? Que você Mas mencionou. é diferente. Não falei idealização. Tem a diferença da Não, idealização pois e da eu estou falando. sublimação. Isso. É, Como é que a gente entendeu? pode pensar? Deixa eu A formular melhor. idealização não, claro. Isso. Como é que a gente pode pensar melhor a partir desse dado que a gente tem, que é um amor cantado, né? Era Vou isso. passar para o Luiz, Mas, claro. Não, eu mas não. E Miriam tem, hoje, Você que está com a bola aí. mas Miriam tem Vamos um ouvir a Miriam. comentário. Deixa eu... não, e se a gente, Sandra, Márcia, se a Sandra, gente pega também hoje, levou uma cantada. Sim, Ainda sim. tem a gíria, levou uma cantada. Aham, Né? eu só queria isso aí. perguntar, Sandra e Luiz, uma coisa. E o som desapareceu da moça. Sumiu. Era a Natália que estava falando, não era? Não, não. Era a Miriam? É. Mas ela sumiu. Dora, ela se apaixona, né, pelo senhor K, mas o interesse dela é saber da senhora K o que uma mulher tem que a faz desejada por um homem. E quando ela diz, o senhor K diz para ela que a senhora K não significa nada mais para ele, ela dá um tapa no rosto dele, ele cai desse lugar, né? Então, eu estou só querendo assim ver se porque é a questão da feminilidade que está em jogo, o que é uma mulher, né? O que é ser uma mulher para um homem. E aí eu queria saber se tem a ver, Luiz, com essa questão do amor cortês, ou se não tem Olha, nada a ver. eu acho que a Sandra pode responder melhor do que eu. Vai, Sandra. Não, eu não saberia responder. Eu apenas estou colocando que eu acho que tem outra vertente, além do terceiro excluído, que alude ao efeito sublimatório. Eu não sei se Dora ali poderia realmente, nós poderíamos falar de amor ali talvez, né? Porque se estabeleceu um triângulo ali, uma situação triangular, mas eu não sei se seria um amor cortês. O amor cortês é metafórico, é a possibilidade, é um amor impossível. Digamos assim, que o Luiz citou o Dom Quixote, né? O Dom Quixote está diante dos moinhos de vento, o Dom Quixote está levantando a espada na frente do moinho, tem que ter muita coragem ou ser delirante, né? Para poder se atirar em cima. Então ele levanta e é em nome de Dulcineia, quer dizer, ele tem uma causa ali, ele tem uma invocação amorosa, mas não era possível sair com Dulcineia, o Cervantes deu uma olhada lá no lugar da Mancha, em que ele estava situando o romance, e viu uma senhora. Mas Dulcineia portava
copioso bigode, não tinha os dentes da frente. Ela era um breve contra a luxúria, não era possível. Agora, no entanto, quando o Dom Quixote levanta a arma, ele está levantando em nome de Dulcinea. Quer dizer, é ter uma causa para evocar. Eu acho que é um terreno mais da poesia, né? Da sublimação, dos efeitos evanescentes. Eu não saberia aplicar a questão de Dória. Eu creio que não. Eu creio que não estaria presente naquele tipo de movimento amoroso. Olha como o amor tem faces, né? Sim, tem várias faces. Até o André Capelanos bota para recomendações sobre como deve ser o amor, são 35 ou 33 itens. É uma Pois coisa é, quer totalmente. dizer, você vê como a Márcia falou, o amor pode ser cantado, e às vezes ele Ó, é cantado até, é uma forma de comunicação amorosa, é se uma você inspiração. pegar as músicas populares aí, 90% delas fala de amor. É um grande tema, né? É um grande É. tema. Nós pensamos diferente essa questão, né? Eu acho que não pode ser assim como você diz, mas tudo bem. É. Convencionou se Eu, chamar. eu ainda vou introduzir como uma outra vertente, que seria da Qual? ordem Qual? do mito e do religioso, a paixão. Não, a paixão, até falei naquele encontro sobre o Ferenzi. A paixão foi valorizada depois do cristianismo. Ela, quando Luiz Alberto fala, ele está falando da ideia grega de temperança. E Então é outra vertente. esse amor com letra maiúscula estaria nessa linha aí, né, Sandra, dessa possibilidade da sublimação, né, como se fosse algo a nível meio inatingível e aquilo pudesse, vamos dizer assim, deslizar na questão da sublimação. Eu não sei se seria mais esse amor com maiúscula quando está se referindo ao mito do amor. Eu acho que, assim, como Lacan fala no Seminário 8, o nascimento do amor na festa de Afrodite, né? Uhum. Filho de Poros e Penia. Então, nasceu o amor ali. Talvez esse amor aí seja esse amor que brota da falta né, do sujeito É e dos porque Luiz recursos. fala isso de uma forma interessante, que parece que o amor é um outro objeto, né? Que está ali, mas ao mesmo tempo ele meio que norteia a relação dos dois, mas é uma coisa meio inatingível, né? Pensei nessa. É aquilo Para ali, mim, o amor ali fala, entra como se fosse um personagem. É para Isso, você isso. enfatizar o texto, ele entra como se fosse um personagem. é, Uhum. O exatamente, acho que é amor, por isso que né? é Como é uma maiúsculo, coisa do acaso, ele coloca como se fosse um personagem. O amor, aí ele bota com letra maiúscula, que seria o Mas nessa, é. acaso. mas nessa possibilidade do inatingível, né? Que é impossível desse encontro aí, né? Será que não? Não, não é nesse sentido que eu acho que ele coloca. Ele coloca como se fosse o amor, como se fosse a pulsão, Uhum. né? Seria nesse sentido. Aliás, se pegarmos todo o texto que está, qualquer texto, o Guinevere e Lancelot, é o tal de um destino pulsional imposto pela cultura, né? Justo. Existem circunstâncias, inclusive a literatura se vale disso. Eu vou só concluir aqui. A literatura precisa desse recurso do amor cortês para eternizar o amor, porque é uma forma de eternizar, sublimá-lo, é Então, pegá-lo pela a vertente pulsão é, Eu sublimada. nem, eu, é eu não diria impossível de assim, abocanhar, né? Nesse eu não sentido. A diria que é pulsão. assim de eternizar. Eu diria que é como para enfatizar essa disposição pulsional, digamos assim. Mas ela, como você diz, ela é efêmera às vezes, Sim, né? impossível Ela de é ser efêmera, apreendida, né? De ser impossível de abocanhada. ser apreendida, Isso. exato. É disso que eu falei, assim, que eu quis falar. Agora, eu acho que nós já estamos aí entrando no tempo do Zoom, né? Está chegando ao final o nosso encontro. Quem é o próximo, É ótimo. Cláudia? Sou eu. Oh, que ótimo! Você vai É. continuar a toada do amor? Eu vou falar sobre
A tecnologia em tempos de paixão. Paixões em tempos de tecnologia, na tecnologia É digital. bem interessante, É, na hora dos aplicativos, é zero exatamente. sublimação, hein, Cláudio? É verdade. Obrigada, Tentativa Luiz. de Gente, vou aprender isso, ter né? que ir. Beijo, Um beijo. beijo, foi ótimo. Obrigada a todos, Luiz, Obrigada. ótima palestra. Muito bom mesmo. Obrigada.